Meus queridos, se vocês estão acompanhando a bolsa essa semana, vocês viram aí que tá um caos, tá uma queda generalizada, e isso faz com que muitas pessoas que estão começando a investir agora fiquem com medo, porque de fato isso pode assustar muita gente, mas agora quem pensa no longo prazo e quem já investe há um bom tempo, na verdade pode estar enxergando o que a gente vê aqui, ó, oportunidade. Mas a pergunta que fica é: beleza, tá tudo caindo, então tem muita coisa em oportunidade, então como é que eu vou saber em que investir? E aí que eu já falo para vocês que é muito importante também já você ter um consolidador de carteira para que você veja ali como é que tá a sua carteira, o balanceamento e tudo mais. E cara, aqui eu já fiz o meu aporte da semana, tá? Por isso tá desse jeito. E já adiantando logo para vocês, eu fiz um pequeno aporte em bancos, tá? Antes de eu fazer o aporte, ele estava mais ou menos aqui onde está o papel e celulose. E isso realmente me incomodou um pouco, justamente porque o setor bancário aqui no Brasil é um setor que é muito rentável. E justamente por esse setor ser uma posição pequena na minha carteira, eu decidi por fazer um aporte nesse setor, justamente porque na minha carteira esse setor é um setor que eu tenho pouca exposição, sendo que, como eu falei para vocês, é um setor que traz muita rentabilidade aqui no Brasil. Mas antes de eu fazer o aporte, e é isso que eu recomendo que você faça, eu fui atrás de entender o porquê de toda essa queda que está acontecendo e justamente para saber também se existem bancos de oportunidade nesse momento. Porque, obviamente, não adianta eu olhar um setor na minha carteira que tem pouca posição e querer aportar nele, sendo que não tem oportunidade. Então, para que a gente faça o aporte, a gente vai ver se tem oportunidade ou não. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para você se tem algum banco descontado no momento, o porquê que ele está descontado e se realmente vale a pena você comprar um banco hoje ou não. Então fica comigo até o final do vídeo para que você entenda o racional desse meu aporte, justamente para que você também possa aprender um pouco mais sobre como analisar os bancos, beleza? E por isso eu também já peço para você se inscrever no canal, porque não cai o dedo se você clicar aí para se inscrever. Já deixa o like também e comenta aí também se você está fazendo algum aporte no setor bancário nesses últimos dias. Então vamos lá, já passando para a nossa análise, toda vez que eu vou ver se tem alguma ação em oportunidade ou não, eu olho se eu já tenho algum preço teto para essa ação. E todos os meus preços tetos eu já deixo calculado aqui para que a gente possa ver melhor, beleza? E aqui, se a gente colocar por ordem de desconto, a gente vê que Banco do Brasil e Bradesco são os bancos hoje que tem mais desconto na minha carteira. Então, já falando aqui para vocês, como vocês podem perceber, eu fiz aporte no Banco do Brasil e no Bradesco. Só que eu também fiz aporte em um fundo imobiliário que eu vou deixar para o final para que a gente possa continuar explicando o racional do porquê que eu investi no setor bancário. Então, vamos lá. Depois que saiu o resultado do segundo trimestre de 2026, eu já fiz o cálculo do preço teto, beleza? E a gente vai passar aqui um pouquinho para que a gente possa ver do porquê que eu escolhi aportar nesses dois bancos. E, cara, o aporte que eu fiz para esses dois bancos tem dois motivos diferentes, beleza? Vamos lá. A gente vê que Banco do Brasil tem uma margem muito grande aqui para a questão do fluxo de caixa livre, mas ele não tem oportunidade, não tem margem se a gente for querer escolher ele para a questão de dividendos, beleza? Eu calculei um lucro projetivo aqui de 18 bi, que é o mínimo ali que a gestão está querendo colocar até o final do ano, tá? É um lucro aqui, de certa forma, otimista, mas ainda assim eu acho que é um lucro projetivo razoável para o Banco do Brasil, beleza? E aí aqui a gente pode ver que o preço do teto para receber só 6% de dividendo é R$ 15,76. Então aqui a gente já vê que não compensa aportar no Banco do Brasil se o seu objetivo for dividendos hoje. Diferentemente, olha só, se eu pegar aqui para vocês, se a gente pegar o Bradesco, tá? Justamente porque ele tem margem aqui no fluxo de caixa, mas não somente isso, porque ele também tem margem com relação aos dividendos. E aqui eu posso exigir um pouco mais, tá? E aqui a gente vê que eu exigi 8% de dividendos do Bradesco e ainda assim eu tô com uma margem de praticamente 10%, o que na minha visão é uma margem razoável para a gente começar a fazer apostas no setor bancário se a gente estiver buscando dividendos, beleza? Então a partir daqui a gente vê que tem uma diferença entre o Bradesco e o Banco do Brasil com relação ao porquê do meu aporte, tá? Se vocês ainda não entenderam, percebam uma coisa. Eu escolhi esses dois bancos por dois motivos diferentes, como eu falei para vocês. O Bradesco eu escolhi justamente por conta da alta margem que ele tem, tanto para fluxo de caixa como para dividendos, justamente para que ele seja um banco que vai me pagar dividendos ao longo dos meses. Diferentemente do Banco do Brasil, em que a compra ela foi baseada justamente pelo desconto que hoje ele tem. Ah, como assim desconto? Se o lucro projetivo dele é baixo. Bom, vamos lá. Por que eu digo que o Banco do Brasil está descontado? Eu não estou olhando para o presente, tá? Inclusive, se você investe, você não pode olhar com esse olhar imediatista, você tem que olhar para o futuro. E o Banco do Brasil, se a gente for olhar para alguns resultados que ele já apresentou, se a gente retirar um pouco da inadimplência que tem dele, a gente consegue trazer esse resultado de novo e muito possivelmente até melhor. Então, o meu aporte no Banco do Brasil não é pensando nos dividendos, é pensando para o longo prazo,
pensando no yield on cost e nos dividendos que eu vou receber no futuro. Entendendo isso que eu falei para vocês, eu queria passar aqui para a gente fazer uma leitura muito rápida sobre os relatórios aqui que os dois bancos apresentaram, para que a gente possa entender um pouquinho mais do porquê que eu decidi fazer esses aportes, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero falar para vocês que eu não baseei minha decisão com relação a esse relatório em específico, tá? Porque a gente tem que analisar o lucro projetivo que o banco ele vai ter durante o ano. Então vamos lá, só no segundo trimestre a gente pode ver aqui que o Bradesco ele lucrou 7,1 bi, que foi inclusive maior do que o que ele lucrou no primeiro trimestre, o que mostra aí que o banco ele vem crescendo devagarzinho. E se a gente for levar em consideração ano a ano, a gente vê que o lucro cresceu 16%, beleza? Então aqui a gente vê que o ROI dele está em 16%. E nesse caso a gente pode ver então que o banco ele está rendendo praticamente mais do que a Selic, justamente porque ele teve um crescimento de 16%, enquanto a Selic nesse ano chegou no máximo a 15%. E agora ela está diminuindo, está 14%. Então a partir disso a gente já vê que o banco ele vem apresentando um ótimo resultado, comparando inclusive com o benchmark que é a Selic. Mas não só isso, olha só, a gente também pode ver que ele apresentou aqui uma carteira de crédito com mais garantias e os seguros eles também vêm mantendo entregas consistentes de resultado, tá? Inclusive, boa parte do lucro aqui do Bradesco vem do setor de seguros. E não é somente isso, né? Se a gente for olhar a carteira de crédito expandida aqui do Bradesco, a gente vê que ela vem tendo um aumento bem expressivo com relação a todos os setores que a gente pode ter de empréstimo, beleza? Olha só, tem pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas e grandes empresas, tá? E todas elas tendo um ótimo crescimento no ano a ano. Como o próximo slide aqui, a gente tem também a carteira de crédito do Bradesco contra o sistema financeiro nacional, tá? E aí que a gente vê que o Bradesco ele ganha em praticamente quase todos os setores, perdendo somente um pouquinho em pessoa física e em recursos livres. Mas, querendo ou não, o banco ele vem apresentando um grande aumento nesses outros setores aqui, que acarreta, inclusive, num lucro maior para o banco. Isso, obviamente, também se o banco ele estiver fazendo um controle para quem ele está emprestando aquele dinheiro, beleza? O que, obviamente, o Bradesco vem fazendo justamente porque ele vem melhorando os resultados e justamente diminuindo a inadimplência que tinha uns 2, 3 anos atrás, beleza? Mas, enfim, vamos passando aqui para outras coisas que interessam a gente, olha só. Aqui a gente pode ver, ó, prioridade para linhas com garantias, menor risco e aumento de spread nas demais linhas, tá? Então aqui a gente vê que o cenário atual do Bradesco é um cenário que até passa longe aqui do cenário estressado, que faria com que o lucro do banco fosse menor. Então aqui a gente vê que o banco ele tem melhorado as suas operações, tem trazido para ele mais operações saudáveis, o que faz com que a carteira de crédito consiga trazer mais lucro para o banco, beleza? Agora já passando aqui para os indicadores de qualidade, tem alguns pontos que eu queria falar aqui com vocês, que é justamente o seguinte: se a gente for analisar o atraso acima de 90 dias, ou seja, a inadimplência, tá? Tô escrevendo assim porque, enfim, é um pouco mais rápido, eu tô escrevendo com o mouse, então vai ficar ruim. Mas enfim, se a gente for olhar aqui o atraso acima de 90 dias, a gente vê que ele praticamente vem tendo sido resultado estável ao longo dos meses, beleza? A gente vê que de 5,1 aumentou somente para 5,5 no quesito aqui de pessoas físicas, tá? E se a gente for pegar aqui de grandes empresas, a gente vê que tem diminuído um pouco, o que faz com que o resultado total seja aqui de 4,3, 4,4. Então, assim, a gente vê que a inadimplência aqui do Bradesco, ela tem sido mantida ao longo do tempo, tá? E tem outros pontos que chamam a atenção aqui, inclusive, que são pontos muito positivos para o Bradesco, tá? Que é o seguinte: eles conseguiram reduzir o ativo problemático em 5,5 bi, enquanto eles conseguiram fazer em operações curadas 1,1 bi, o que obviamente faz com que o banco ele tenha menos riscos com relação à redução do ativo problemático e ainda assim conseguiu recuperar um pouco do lucro que deveria ter anteriormente, justamente nessas operações curadas, beleza? E como eles falaram lá no começo, a carteira de crédito tem tido uma evolução com relação às garantias nos empréstimos, beleza? Aqui a gente pode ver que com garantias tem aumentado com o passar do tempo, olha só, em dezembro de 2019 a gente tinha aqui praticamente 45,1%, enquanto a gente tem agora 61% aqui das operações tem garantia. E se a gente for olhar aqui, as operações sem garantia, obviamente, se as com garantia aumentaram, as operações sem garantia começaram a diminuir, o que é outro ponto positivo aqui para o Bradesco, justamente pelo fato de que assim reduz o risco do banco, tá? Outra coisa que vai mostrar para a gente a saúde da carteira aqui do Bradesco é justamente a representatividade da carteira de crédito por estágio, tá? Aqui a gente tem estágio 1, 2 e 3, sendo o terceiro mais perigoso, obviamente, né? O que traz mais riscos para o banco. E aí aqui a gente vê que o estágio 1 e 2 representam praticamente 93% da carteira, o que mostra que o banco tem feito operações bem saudáveis. Já aqui a gente passa para as receitas totais e a gente pode ver, como eu já anotei aqui para vocês, que a gente tem um resultado crescente ao longo do tempo. E se a gente for ver o CAGR aqui da empresa, está de 12,5%. E para quem não sabe, o CAGR representa a taxa de crescimento anual composta que o ativo tem em média, tá? Então a gente pode ver que o Bradesco ele tem crescido
praticamente 12,5% ao ano, o que é sim uma taxa excelente, beleza? E aí aqui a gente já passa para a nossa margem financeira, em que o que mais importa aqui para a gente, além de ver o quanto o Bradesco teve de margem, é justamente ver sobre a questão dos PDDs. O que é o PDD? Ele significa provisão para devedores duvidosos. E o que é que isso significa? Significa que o banco ele tem que tirar parte da receita que ele conseguiu captar no trimestre para poder justamente provisionar para caso haja uma inadimplência, o banco conseguir cobrir. E aqui a gente pode ver que a provisão de devedores duvidosos cresceu muito pouco, olha só, de 9,7 bi para 10 bi. Então aqui a gente vê, diferentemente do Banco do Brasil, que está sofrendo com muita inadimplência, a gente vê aqui que a provisão para devedores duvidosos tem conseguido se manter ali mais ou menos no mesmo patamar. Mas enfim, passando para outra coisa que importa muito para a gente ver aqui também, é justamente o índice de eficiência operacional do banco. E aqui a gente vê que o Bradesco ele também tem outro ponto positivo, justamente porque o índice de eficiência dele vem melhorando. Ah, mas não está caindo, como vocês estão vendo aí? Tá. Só que o índice de eficiência ele é praticamente ao contrário. Quanto menor for, melhor é. E outra coisa que a gente tem que observar bastante aqui nos bancos é o índice de Basileia. E o que é esse índice? Esse índice ele mede justamente a relação entre o capital que o banco tem com os riscos que estão atrelados ali à operação do banco, beleza? Ah, mas como é que eu sei qual é a porcentagem ideal aqui? Bem, a gente não tem uma porcentagem ideal, mas a gente tem um parâmetro que é entre 10, tá? Eu vou deixar aqui, e 20%, tá? Entre esses dois números aqui, é um bom percentual do índice de Basileia dos bancos. Só que aí a gente também tem que observar a qualidade do banco, tá? Aqui no caso do Bradesco, ele tá com 15,1% no índice de Basileia. O que, na minha visão, para o Bradesco em si, é um número muito bom. Mas quanto ao Bradesco, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente viu que, apesar de ter alguns pontos ali de atenção, a gente vê que o Bradesco ele tem conseguido apresentar ótimos resultados, que traz uma margem para a gente ali, tanto para dividendos como fluxo de caixa, e a gente vê que o banco ele só tem melhorado com o passar do tempo. Mas no mais, quanto ao Bradesco, a gente já conseguiu concluir aqui o raciocínio mais ou menos do porquê que ele está descontado e porquê que eu aportei nele, tá? Inclusive, só dando uma adenda aqui para vocês, isso que eu mostrei para vocês é só uma apresentação de resultado, mas também tem um relatório com bem mais páginas para que a gente possa ler, tá? Só que como eu não estou fazendo análise, então eu trouxe só isso aqui para que vocês entendam o racional do aporte. Então agora a gente já vai passar a falar um pouquinho mais do Banco do Brasil. Quanto ao Banco do Brasil, a gente já vai praticamente para o que mais importa a gente, que é o resultado, beleza? Então eu já estou descendo aqui para a gente ver, olha só. O Banco do Brasil teve um lucro aqui de 3,9 bilhões. E se for comparar com o que ele já chegou a entregar, meu amigo, é uma queda aqui de praticamente 70%, né? Mas enfim, a gente não deve olhar para o passado e se olhar para o futuro para saber se o banco ele tem perspectiva de melhor ou não. E cara, falando para vocês, na minha visão, o banco ele pode sim melhorar, só não sei quanto tempo isso vai levar. Mas vamos lá. Aí aqui a gente vê que o custo de crédito do banco está de 18,5 bi, o que representa um aumento de 16% no ano a ano, o que na minha visão é um pouco ruim pelo fato de que isso faz com que o lucro que o banco tenha para repassar para o cotista seja um pouco menor. Mas enfim, aí aqui a gente passa para ver um pouquinho mais do lucro líquido, tá? A gente vê que no final do ano a gente conseguiu ter um boom aqui para cima, a gente diminuiu e começou a subir aqui. Quer dizer, então, que no próximo semestre o resultado vai ser melhor? Pode ser que sim, mas também não dá para saber muito ainda pelo fato de que o banco ainda está passando por um período ali sombrio com relação à inadimplência, tá? Eu vou mostrar isso para vocês já já. Mas enfim, vamos lá, o que importa para a gente aqui também, tá? Para a gente não demorar muito, justamente que eu quero explicar só o racional do meu aporte para vocês. Aqui, ó, como eu estava falando para vocês, a gente pode ver o custo de crédito. E o custo de crédito hoje ele é majoritariamente composto pelo agronegócio e pessoa física, beleza? E por que que isso é complicado? Por conta da inadimplência desses dois. Justamente por causa disso aqui, olha só. Se a gente for passar aqui para carteira de crédito expandida, a gente vê que a inadimplência acima de 90 dias, que já torna um pouco mais difícil recuperar o dinheiro emprestado, tá? A gente pode ver que essa inadimplência aqui, assim como a de 30 dias, ela veio subindo, beleza? Enquanto a cobertura para esses mais de 90 dias veio caindo. E o que é que isso significa? Significa que a inadimplência ela cresceu mais rápido do que o banco ele conseguiu fazer essa cobertura. Que seria separar o dinheiro, né, provisionar esse dinheiro para que possa fazer o pagamento dessa inadimplência. Mas enfim, eu vou explicar um pouco melhor agora que a gente vai fazer a separação aqui, tá? A gente vai primeiro para a carteira de pessoa física. E, cara, no Banco do Brasil, a pessoa física foi o que mais subiu o índice de inadimplência nesse último trimestre, tá? E, como vocês podem ver aqui do lado, eu já deixei aqui, ó, a inadimplência de 30 dias e de 90 dias subiu bastante. E não só isso, né? A cobertura também veio diminuindo. E aí aqui eu quero que você perceba uma coisa. Você viu aí que apesar da parte da inadimplência subir, a parte de cobertura caiu? Bom,
Eu quero que vocês percebam, principalmente pelo fato de que se o índice de cobertura caiu, isso quer dizer que o banco ele não separou o dinheiro para aquela inadimplência. E isso pode afetar o lucro do banco, justamente pelo fato de que se ele não separou esse dinheiro para a cobertura, significa que ele pode ter virado lucro. E isso impacta um pouco no resultado pelo fato de que o banco ele aceitou tomar esse risco um pouco maior para que possa trazer uma rentabilidade meio que mascarada, por assim dizer. Mas enfim, isso não aconteceu somente na pessoa física, tá? Justamente porque se a gente trouxer para o agronegócio, a gente vê também que a inadimplência de 30 dias ela subiu, tá? Só que aqui também tem um ponto de atenção que eu achei muito interessante, que é o quê? A inadimplência aqui de 90 dias do agronegócio praticamente se manteve. O que é um ponto positivo, entre aspas, aqui para o Banco do Brasil, pelo fato de que ela só veio aumentando ao longo do tempo e agora parece que se estabilizou. O que significa que em qualquer momento pode ter um ponto de virada em que a inadimplência do agro comece a baixar. E por que eu digo isso, apesar da inadimplência de 30 dias ter aumentado? Pelo fato de que a inadimplência de 30 dias ainda pode ter ali uma cobrança, um acordo, pode ter ali um pagamento atrasado. Enquanto a de 90 dias, como eu já falei para vocês, é um pouco mais difícil da galera pagar. Então, ter mantido aqui a inadimplência de 90 dias praticamente no mesmo patamar é muito bom. E, diferentemente lá da pessoa física, aqui no agronegócio, o índice de cobertura ele subiu um pouquinho, tá? Mas, enfim, outra coisa que eu achei bem interessante é que, com relação à pessoa jurídica, a gente vê que a inadimplência de 30 dias, ao longo do tempo, ela veio diminuindo, apesar de ter aumentado um pouquinho no último resultado para cá. Então, na minha visão, praticamente se manteve estável, beleza? Igualmente aqui a inadimplência de 30 dias. Mas, enfim, vamos lá. Se a gente for reparar aqui também na questão da recuperação judicial, a gente vê que muito pouco representa aqui com relação ao que teve de pedido no último trimestre para o segundo trimestre, tá? Foram praticamente 5 processos novos. O que assim a gente pode ver que é menor do que o quarto trimestre de 2025 e que igualou aqui o segundo trimestre de 2025. Então a gente pode ver que ele está bem igual com relação ao ano a ano, beleza? Passando um pouco mais para baixo aqui, cara, esse ponto aqui é muito importante para a gente entender, beleza? Vamos lá, olha só. Aqui a gente pode ver as safras anteriores, tá? E aqui a gente também vê as safras contratadas após 1/7 de 2025, em que o Banco do Brasil, justamente por conta dessa inadimplência e tudo mais, ele queria fazer esse controle, e aí esses novos contratos, essa nova safra, ela veio com garantias reais, tá? Vamos lá, vou explicar para você direitinho. Nas safras anteriores, existia-se sim uma garantia, só que essa garantia era dada como safras futuras, né, de plantio. Enquanto hoje, essas garantias, nessas novas safras que foram contratadas, são garantidas com garantias reais, ou seja, imóveis, né? Então, a chance de um fazendeiro ou a galera ali do agronegócio querer perder o imóvel é muito menor. Então, eles vão fazer de tudo para poder pagar sem que fiquem inadimplentes. E não só isso, né? Apesar da gente ver aqui que existe uma parte boa aqui de nova safra e tudo mais, o que chama a atenção aqui para a gente é a quantidade de contratos que vão se vencendo da antiga safra, beleza? E aí aqui a gente pode ver que até dezembro vamos ter aqui 43% só da antiga safra, beleza? E uma coisa que eu quero falar para vocês é justamente o que a gente tem aqui, olha só. Vocês lembram que lá no Bradesco o índice de eficiência era provavelmente ele 48? Pois é, aqui é 28. Ah, quer dizer que o Bradesco é melhor? Repetindo aqui. Não. Quanto menor for o índice de eficiência, melhor o banco é, com relação ao operacional, né? Então, a partir daqui, eu quero que você perceba uma coisa. O banco ele tem um índice de eficiência muito bom. A inadimplência do agro, que era uma das maiores preocupações com relação ao Banco do Brasil, praticamente se manteve ali nos 90 dias. Então, apesar de ter sim pontos negativos que fazem que o banco hoje ele venha a cair, como aconteceu no dia de hoje que eu fiz o aporte, existem também alguns pontos positivos que demonstram ali que o banco ele tem sim uma capacidade de se recuperar dessas inadimplências, desse período sombrio que ele está passando agora. Então é como eu falei para vocês, o Bradesco eu estou comprando para dividendos e o Banco do Brasil estou comprando para valorização de cota no futuro, para que meu yield on cost seja maravilhoso com relação aos dividendos que eu vou receber lá na frente. Então, respondendo as perguntas que a gente se fez lá no começo, a gente vê que sim, tem bancos descontados. A gente viu aqui o porquê que os bancos estão descontados. Por exemplo, o Bradesco ele está descontado pelo fato de que o lucro projetivo dele me dá uma margem de segurança ali para dividendos e com relação ao fluxo de caixa, enquanto o Banco do Brasil ele está descontado não pelo fato dos dividendos, mas sim pela rentabilidade e valorização que ele pode me entregar no futuro. E a pergunta se realmente vale a pena ou não investir nesses bancos hoje, eu diria que, na minha opinião, sim, vale, justamente pelo fato de que, como eu falei para vocês, o Bradesco está com uma margem muito boa para que a gente possa fazer aporte, enquanto o Banco do Brasil, apesar de não ter margem para dividendos, tem margem para fluxo de caixa,
o que muito possivelmente vai me trazer uma boa rentabilidade como longo do tempo. Justamente também porque eu penso em manter o Banco do Brasil na carteira para o longo prazo. Então, só para que a gente possa fechar aqui, olha só, eu trouxe aqui para vocês o índice de Basileia do Banco do Brasil hoje, e é praticamente aqui 14%, tá? Ou seja, como a gente pode ver, é bem próximo do que o Bradesco vem entregando nos dias de hoje. Ah, mas será que um é melhor do que o outro para aportar? Depende. Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo for recebimento de dividendos, hoje o Bradesco está melhor. Agora, se o seu objetivo for valorização para que no futuro você receba bons dividendos por conta do yield on cost, aí pode ser que o Banco do Brasil seja melhor. Mas, como na minha carteira eu quero receber dividendos agora e quero receber a valorização e bons dividendos no futuro, eu estou comprando os dois. Então é por isso que eu também já estou deixando um print aqui na tela para que vocês possam ver que de fato eu comprei esses dois bancos, tá? Para que eu mostre aqui para vocês que de fato eu não estou só aqui falando, que de fato eu estou comprando e fazendo o que eu estou falando, porque isso traz uma maior credibilidade. E lembra que eu falei para você que eu ia trazer aqui para você um fundo imobiliário também que está mais descontado na minha carteira? Então, como o vídeo já está longo, vamos dar uma olhadinha aqui sem mais delongas. Então vamos lá, se a gente vir aqui na Word e a gente colocar no ranking de fundos, e eu filtrar aqui pelos meus favoritos, que são os fundos que estão na minha carteira, o GGRC é um fundo imobiliário de logística, que na minha visão é mais seguro do que os fundos de papel, justamente pelo fato de que aqui, além de ter garantia em imóveis, de ter bons inquilinos, aqui a gente tem que o PVP e o dividendo deles estão bem parecidos, sendo que o GGRC é de tijolo. E há uns tempos atrás eu expliquei o porquê da queda do GGRC, tá? Inclusive eu vou estar deixando o vídeo aqui na descrição para que você possa ver. E lá eu explico ponto a ponto do porquê que o GGRC está descontado e porquê que na minha visão é uma oportunidade. Lá eu falei para vocês que eu ia deixar a oportunidade passar, só que, cara, aos preços que o GGRC está hoje, eu não posso deixar de passar essa oportunidade. Então, eu fiz um pequeno aporte aqui, beleza? Então, só para que fique claro aqui para vocês também, quando eu fiz o aporte, o GGRC ele estava aparecendo como o primeiro fundo aqui da carteira, tá? Então, eu tive que aproveitar essa oportunidade justamente porque ela estava extremamente na cara. Então, se você quer saber o porquê que o GGRC está descontado, é só você ir aqui no vídeo que eu deixei aqui na descrição. E, novamente, eu deixo um print aqui na tela para que você possa ver justamente a compra que eu fiz, para você ver que eu realmente faço o que eu falo. Então, no mais é isso. Eu sei que ficou um vídeo bem longo aqui, justamente por conta da explicação do racional que fez com que eu aportasse nesses ativos, tá? Nos dois bancos. E caso você queira ver o racional do porquê que eu aportei no GGRC, é só dar uma olhadinha no vídeo que tá na descrição, como eu falei para vocês. Mas como eu falei para vocês também, na minha opinião, vale a pena fazer aporte nesses dois bancos que eu fiz, justamente por conta desses descontos que ele tem com relação a essas duas características diferentes pelo qual eu aportei. E acrescentando também o aporte que eu fiz no fundo imobiliário GGRC11, justamente por conta dessa extrema oportunidade que ele vem apresentando. Então, como eu já falei lá no começo para vocês, se inscreva aqui no canal, porque não cai o dedo se você se inscrever. E, inclusive, se você está vendo esse pedido aqui, é justamente porque você gostou do vídeo e gostou da explicação do racional que eu utilizei para fazer o aporte nesses três ativos. Então, é por isso que eu também, além de você se inscrever, eu peço para você deixar o like e também já deixa um comentário aí se você está comprando esses bancos, se você está comprando esse fundo imobiliário, ou você coloca aí nos comentários alguma coisa que você esteja comprando no momento. E se esse vídeo também ficou muito rápido com relação à análise que a gente fez aqui sobre o racional, é só você comentar aqui a sua dúvida que eu respondo para você. Mas no mais é isso, esses foram os aportes da semana, então que o Papai do Céu abençoe muito vocês e dê sabedoria para que vocês estudem, tenham o conhecimento suficiente para poder fazer os melhores investimentos possíveis. E até o próximo vídeo, que será excepcional.